Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César, eu sou professor de língua portuguesa e este é meu canal de português, em que eu dou aulas de literatura, gramática e também apresento as minhas próprias criações literárias. Tá? Conto muitas histórias boas, legais. E hoje eu vou explicar para vocês sobre literatura. Vou explicar um pouco sobre literatura. Então se inscreve no meu canal, compartilhe e coloque a opinião de vocês. Então temos aqui um quadro comparativo de um texto literário e de uma apresentação teatral. Esta comparação do texto literário e da apresentação teatral mostra as diferenças que existem entre o texto literário e a apresentação teatral. Tem algumas semelhanças também, mas apresenta mais, nessa comparação aqui, apresenta mais as diferenças entre um e outro. Então, temos aqui um quadro de comparação, um quadro comparativo entre o texto literário e a apresentação teatral. Então, vamos lá. O texto literário, ele é escrito e a apresentação teatral é apresentado. Enquanto o texto literário é escrito, a apresentação teatral é apresentada. O texto literário tem um predomínio do discurso indireto. A apresentação teatral tem um predomínio do discurso direto. O discurso indireto é quando o autor fala pelo personagem. E o discurso direto é quando o próprio personagem fala por si só. E o texto literário tem um predomínio da descrição, em que o autor faz a descrição dos acontecimentos, dos lugares, do ambiente, das pessoas, dos personagens e dos fatos, de tudo. A apresentação teatral tem um predomínio da ação, é mais ação, acontecimentos, ações, atitudes dos personagens. Então, o texto literário tem acontecimentos imaginados, acontecimentos em que são imaginados pelo leitor. O leitor lê uma história e ele imagina o acontecimento, como aconteceu. Já a apresentação teatral tem os acontecimentos são realizados e vistos, porque como é uma apresentação, as pessoas estão vendo os acontecimentos acontecendo na frente delas, eles estão vendo como os acontecimentos estão acontecendo em tempo real, como se fosse ao vivo, né? Vendo os acontecimentos acontecendo de forma vista, né, real. O texto literário tem a descrição do ambiente, enquanto o texto literário tem a descrição do ambiente, a apresentação teatral ela apresenta a peça de teatro, a apresentação teatral apresenta o cenário como ambiente. Então tem a apresentação do cenário como ambiente. Então, apresenta o cenário como ambiente. O texto literário tem a descrição dos personagens, faz a descrição dos personagens, como eles são. A apresentação teatral tem a apresentação dos personagens pelos autores. São os próprios autores que encarnam os personagens. Fazendo uma comparação com a espiritualidade, com o espiritismo, em que tem um médium, né, que incorpora um espírito, é mais ou menos isso. O personagem como se o autor como se fosse o médium e o personagem como se fosse um espírito que encarna nele, incorpora nele e ele representa esse personagem. Tá fazendo uma comparação. O texto literário ele tem mais diálogo e menos ações. A apresentação teatral tem mais ações e menos diálogos. O texto literário o narrador é lido. Na apresentação teatral, o narrador é ouvido. No texto literário, o tempo da narrativa é lento. Ele é devagar, lento. Enquanto que a apresentação teatral, o tempo da narrativa é acelerado. Então, são dois tempos diferentes. Então é isso aí, gente. Isso aqui é a diferença entre o texto literário e a apresentação teatral.